O sol já atinge com insistência o rosto de Arya, uma garota que agora viaja para o sul. Com a mochila pesada tanto pelos equipamentos de viagem quanto por um pacote que deve entregar a uma pessoa importante em seu destino, Vila Vinhas, Arya puxou um objeto esférico de sua cintura e jogou-o para cima, produzindo um raio luminoso que invocou uma grande criatura. De corpo esguio e grande o suficiente para assustar o mais forte dos homens, a criatura encarou Arya, que fez carinho em sua cabeça. A garota então subiu nas costas da companheira, uma Absol chamada Rin, e assim iniciaram sua jornada que deveria durar apenas algumas horas. Olá, meu nome é Daniel e hoje resolvi fazer um episódio especial de RPG Solo. Em comemoração ao Dia do RPG Solo, comemorado aqui no Brasil no dia 8 de junho, carinhosamente chamado de 8D6, nós homenageamos um dos precursores dessa modalidade de RPG no país, Tarcísio Pereira. Obrigado, cara, meus últimos meses podem ser resumidos em RPG Solo. Seja jogando, lendo livros ou só pensando no próximo passo na minha campanha que estou jogando na hora. No caso agora, na minha campanha de Rito Damar. O episódio especial será, portanto, um RPG solo que eu tô doidinho pra testar, que é no cenário de Pokémon. O sistema que eu vou utilizar foi desenvolvido por Alexander de Araújo, curiosamente mesmo autor de Rito Damar. Foi uma mera coincidência, eu li tipo uns 10 sistemas de RPG solo pra Pokémon e acabei por escolher o que eu mais gostei, e foi o dele. Eu peguei esse sistema lá no grupo do RPG Solo, né, do Solo RPG no Facebook, tá lá pra qualquer um que queira baixar, e eu acabei por fazer algumas alterações. E eu meio que me empolguei com a ideia, e se eu for fazer uma campanha, eu devo acabar escrevendo um novo PDF com base nas regras dele, porém incrementando bastante coisa, porque eu senti falta de várias coisas quando eu o li. Mas a base dele eu achei bem interessante, porque rodar Pokémon em RPG é um negócio que eu sempre quis, mas eu sempre achei extremamente complicado. Porque existem muitos Pokémons que tem muitos golpes, com muitas habilidades, eu nunca achei um jeito bom de simplificar isso. E eu gostei muito do esquema que o autor fez aqui. Então, vamos dar uma testadinha, já com algumas modificaçõezinhas que eu fiz. Caso você se interesse, vou aqui passar, é só você ir pausando o vídeo para ler as regras. Pronto, serão todas essas as regras que eu irei utilizar. O episódio de hoje será uma one shot, onde eu irei tentar apresentar o sistema e me empolgar para fazer uma campanha logo logo, quem sabe alternando com a minha campanha de Hitodama, que atualmente está no terceiro episódio. O tema desse one shot será, então, a aventura de Arya, uma treinadora Pokémon, indo de uma cidade até Vila Vinhas, o vilarejo onde atualmente se encontra a professora Maple. Arya deve, portanto, chegar até o vilarejo e entregar um pacote para a professora. A primeira coisa que devemos verificar, então, será uma rolagem chamada distância, que gera o que existe entre o ponto atual e o ponto do destino. Então, vou aqui rolar a distância. Opa, pronto. E vamos ver aqui a distância. Então aqui a rolagem de distância. A partir daqui, o objetivo está a 5. 2 rotas. Então, entre a cidade atual e Vila Vinhas, que é o ponto que eu quero chegar, é onde está a professora, que eu quero entregar o pacote, nós teremos 2 rotas. O que significa que nós vamos rolar 2 vezes a tabela de evento para saber o que acontece no trajeto. A primeira coisa que vai acontecer, vamos procurar aqui a tabela de evento. 8. Um encontro com um Pokémon selvagem. Arya e Rin viajam tranquilas, pois a professora apenas poderá receber o pacote mais para o fim da tarde. Enquanto avançam pelo bosque, a treinadora parou ao verificar que algumas árvores frutíferas continham bons frutos. Quem sabe não poderia colher alguns. Ao encontrar uma árvore com frutos, Arya irá tentar colher alguns. Eu criei uma tabela para nos ajudar a colher frutos, nós rolamos 2d6 para saber qual o fruto que virá. Então, vou falar aqui, 5. Nós temos uma Aspire Berry, uma fruta Aspire. O que ela faz? Vamos verificar aqui em itens equipáveis. Uma Aspire Berry, ela cura o status congelado. Então, nós temos aqui algo para nos livrar do status especial que os Pokémons tipo gelo podem nos deixar. Vou adicionar aqui então na ficha, né, da minha personagem, da Arya. Vou colocar aqui então a fruta Aspire.
uma fruta Aspir. Opa. Nossa, eu tô muito ruim pra escrever hoje. Prontinho. Então, já temos aqui mais um item para a mochila. Enquanto a área colhia essa fruta, no entanto, uma ameaça nos encontrou. De momento, eu não tenho nenhuma tabela que ajuda a aleatorizar espécies de Pokémon, então eu vou seguir o que o meu coração diz, né? O que eu acho que faz mais sentido, qual é a minha ideia que melhor se encaixa no enredo. Então, enquanto ela colhe uma fruta, um Pokémon a ataca. A área esticou-se por cima de Irin até alcançar a fruta, guardando-a na bolsa. No instante seguinte, sua companheira ficou em alerta, avisando-a de perigo. Sem pensar duas vezes, saltou por cima de Irin e se abaixou, olhando para os lados apreensiva. Um ruído delatou a presença da ameaça, que mergulhou dos galhos da árvore frutífera que a área colhia alimento um minuto antes. Ela jogou-se para o lado, esquivando do ataque, e preparou-se para a batalha. Um Pokémon pássaro de bela plumagem e olhar orgulhoso a encarava com os olhos de um predador defendendo seu território. Irin preparou os músculos para saltar e abocanhar aquele Staravia. Muito bem, então agora vamos para a produção de uma ficha de oponente, né, que eu deixo aqui do ladinho escondido. Vamos aqui criar o Staravia, que será o meu oponente do momento. Então, a espécie é um Staravia, obviamente. O tipo dele é normal voador. Não sei se ficou muito grande, deixa eu ver. Ah, deu. Normal voador. E o que nós fazemos nesse sistema para determinar a força de ataque e força de defesa? Nós verificamos no site, eu vou usar a Cerebi, que é um site que contém as informações oficiais dos jogos. Então, já deixei aqui separada a Cerebi do Staravia. Eu estarei utilizando a 7ª geração, que foi a última geração que juntou todos os Pokémon. Então, aqui nesse site nós temos aqui a fotinha do Staravia. Tudo bem? Esse é o meu inimigo, né? Esse pássaro. Caso você não saiba, aqui estão os tipos do Pokémon, normal e voador, foi o que eu escrevi lá no Roll20. E tem mais duas informações aqui que podem ser úteis. A primeira é qual o nível de evolução que ele está. Tipo, ele está na primeira evolução de 3 possíveis. Nós temos aqui uma coisa chamada bônus de forma evolutiva, esse BFE. Caso seja um Pokémon com 3 formas evolutivas, ele tem na primeira forma 0, na primeira 1 e na segunda 2. Ou seja, o Starly seria 0, o Staravia seria 1 e o Staraptor seria 2. No caso, como o Absol é um Pokémon que não evolui, então ele fica sempre no 1. Como o Staravia é um Pokémon que tem 3 estágios evolutivos, ele está no segundo, ele tem bônus de forma evolutiva igual a 1. E o ataque e defesa, nós encontramos isso lá no finalzinho da página. Bem aqui, nesses status base. O ataque é o maior valor entre o ataque físico e o ataque especial. Entre 75 e 40, o maior é 75. E a defesa, igualmente, é o maior entre defesa e defesa especial. Então ele terá 75 e 50. Vou anotar aqui então. Ele tem 75 e 50. Então, organizar aqui. Muito bem. Esse é o meu oponente. O Staravia já está totalmente feito. Hora então de organizar aqui as rolagens, né? Porque eu tenho já as rolagens todas automatizadas. Basta eu colocar os números aqui. Vou deixar aqui do ladinho então. Diminuir um pouquinho para poder enxergar tudo. Pronto. Bônus temporário de ataque. Como nós calculamos isso? Nós comparamos. Como é a Irin que vai lutar contra o Staravia, então nós vamos comparar o ataque dela com a defesa dele. Eu tenho 130 de ataque e ele tem 50 de defesa. Então, como eu tenho um ataque superior, eu tenho bônus de ataque 1 e ele tem bônus de defesa 0. Agora vamos ver o contrário. Ele tem ataque 75 e eu tenho defesa 60. Ele é maior, ele venceu. Então ele tem bônus de ataque 1 e eu tenho bônus de defesa 0. Bônus de forma evolutiva, eu tenho 1, ele tem 1. E bônus de tipo não temos nenhum porque nem um tipo noturno é resistente ou fraco
contra normal voador. E nem normal e voador são fracos ou resistentes a noturno. Então nós não temos nenhuma vantagem de tipo e nenhuma desvantagem de tipo. Tudo bem? Tudo já está organizado para o combate. Vou até puxar aqui mais para perto a Pokédex, para eu poder ficar observando os dois. E vamos para a parte de combate. Vamos então nós atacar primeiro, né? O personagem ataca, depois o inimigo ataca, não, o oponente. Eu já deixei as rolagens automatizadas, mas eu já vou explicar como é que funciona a rolagem. Então, ataque do personagem. Nossa, todo mundo tirou um. Como é que você calcula a força de ataque do seu personagem? É um D6, né? Sempre vai rolar um D6. Você soma com um bônus de forma evolutiva, que no caso do Absol é 1. Você soma com... Deixa eu ver aqui, só para não falar besteira. Cadê? Aqui. Você soma com o bônus da forma evolutiva. Você soma com o bônus temporário de ataque, que é aquele que a gente calculou comparando a força de ataque e a força de defesa de cada um. No caso meu é 130 e o dele é 50, então eu ganhei. Então fiquei com um aqui. E soma com o bônus de tipo, no caso nós tenhamos. Imaginemos que a Arin fosse um tipo elétrico. Pokémons voadores têm fraqueza tipo elétrico, então teria um bônus de 1 aqui no bônus temporário. Não, quer dizer, o bônus de tipo. Desculpa, estou confundindo as nomenclaturas. Então, essa é a rolagem. Né? Nós temos um D6, que eu tirei 1, mais 1 do bônus de forma evolutiva, mais 1 daquele bônus temporário de ataque, porque o meu ataque é maior que a defesa dele, e 0 que vem do tipo. Né? Meu tipo não tem nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem contra o tipo dele. E a defesa é um D6, mais o bônus da forma evolutiva, mais o bônus temporário de defesa, que ele não tem. Então, é o D6, mais 1 da forma evolutiva, mais 0 do bônus temporário de defesa, porque a defesa dele é inferior ao meu ataque. Como eu tirei maior que ele recebe 1 ponto de dano. Então, 1 ponto de saúde dele acaba de ser consumido. E é nesse esquema que o jogo vai indo, né? Eu ataco, ele defende. Ele ataca, eu defendo. E assim vai. Então, vamos rolar o ataque do oponente. Dessa vez, o ataque dele não conseguiu passar minha defesa, então eu não levo pontos de dano. Sendo assim, nós não temos mais nada a fazer nesse turno, né? Nós não temos um extra turno, como seria no Rito da Má. Então vamos lá, ataque do personagem. Ele, dessa vez, conseguiu proteger-se do meu ataque. Enquanto a Arin tentou abocanhar o Staravia, ele conseguiu esquivar dessa vez. Ele não levou a mordida como foi da outra vez. Nossa, então ele tentou dar um ataque de asa no Absol, que se esquivou para o lado. Né? Ele conseguiu prever os movimentos e se jogar para o lado, evitando completamente o ataque. Os dois já estão se encarando melhor nesse bosque, né? Os dois já saíram da primeira fase do combate, já conseguiram avaliar bem suas forças e agora devem partir para um combate um pouco mais estratégico. Arin produz uma energia com seu chifre e atira uma espécie de lâmina de ar contra o Staravia, que foi capaz de se proteger com os ventos da própria asa. Né? Ele conseguiu produzir um pequeno vendaval com suas asas e então proteger-se desse ataque da Arin. O Staravia então não ficou quieto e preparou um ataque de asa, né? Colocou um brilho em suas asas, tornando-as mais resistentes, mais duras, e então mergulhou em direção ao Absol, tentando acertá-lo. Ok, as defesas estão muito bem nesse combate, é impressionante. Nos testes que eu fiz, toda hora o ataque vencia, mas não, o Absol está bem esguio hoje. Ele consegue se proteger com o próprio chifre e aproveita a oportunidade para tentar morder o Staravia, sendo muito bem sucedido.
Perceba que, como a força de ataque é 5 pontos acima da força de defesa, isso é considerado um ataque crítico, que causa 2 pontos de dano. Então, 2 pontos da saúde do Staravia acabam de ser consumidos. Prontinho. Então, ele já tem apenas 3 pontos de saúde, enquanto eu sou completo. Ele tenta então sair da mordida, dando várias bicadas no corpo do Absol. Ok, os dados estão viciados, é isso mesmo? E essas bicadas são igualmente efetivas. Ele bica ali próximo ao olho do Absol, que se vê obrigado a saltar o Staravia, causando então 2 pontos de dano. Pronto. O Absol então, ele come uma fruta que ele estava carregando. Um Pokémon ele consegue carregar como se fosse num colar, né? Ou em alguma outra coisice no corpo. Ele estava carregando uma pequena fruta curativa. Então, enquanto ele está saindo de perto do Staravia, ele come essa fruta, ele consome a fruta Oran e recupera 1 ponto de saúde. Dessa vez do Absol atacar então, ele vai repetir a estratégia do chifre e produzir uma navalha de vento, sendo por pouco capaz de atingir a Staravia, ou o Staravia, né? Ele já está bem debilitado e parte então para um ataque um pouco mais agressivo com suas garras das patas. Não sendo capaz então de conseguir acertar o Absol, que está se esquivando, né? Jogando-se para o lado, para o outro, tentando evitar as garras. E nesse mesmo tempo, ele levanta as patas dianteiras e tenta dar uma patada naquele Staravia, atingindo mais uma vez. Ele já está praticamente derrotado. Então, agora é a vez do Staravia, ele vai tentar me atacar. Ele foi bem sucedido, conseguiu acertar o Absol. Enquanto ele dava essa patada, ele deixou o peito muito exposto, que foi alvejado por uma das asas, né, do Staravia. Ele fez uma daquelas asas navalha de antes. Dessa vez foi bem efetivo, conseguiu acertar o Absol. E é nesse momento que a Arya tira uma Pokébola de sua mochila e tenta capturar o Staravia. Atira então a Pokébola contra ele. Então o procedimento é o seguinte: você consome uma das suas Pokébolas. Vamos aqui na mochila e eu vou tirar uma das Pokébolas. E como funciona o esquema de captura? Nós temos aqui nas regras, bem aqui no final, sempre que nós rolamos uma Pokébola, nós rolamos um D100. E o número de dificuldade, né, o número base, depende do número de saúde do Pokémon. Então o Staravia tem 1 ponto de saúde, então eu tenho 16%. Ele está em 16% de chance de fuga. Então, quando eu atirar a Pokéball, eu tenho que tirar 16 ou mais para conseguir capturá-lo. Vamos então rolar um D100. 86, fui capaz de capturar. Então a Arya atira uma Pokébola na direção do Staravia, que é pego de surpresa, né? Ele já está bem fraco, os reflexos estão falhando. Essa Pokébola atinge-o, abre e um pequeno raio vermelho atinge-o, colocando-o dentro da Pokébola. Ela joga-se para um lado, joga-se para o outro, até que ela para de se mexer, indicando a captura. Então, nós temos aqui mais um companheiro para o time. Acabei de adicionar o Staravia aqui no time, já fiz o token dele bonitinho, já dei um nome. E agora, antes de dar continuidade à aventura, nós temos que fazer algumas coisinhas. A primeira coisa é ganhar pontos de experiência. Você ganha 2 pontos de experiência ao capturar um Pokémon selvagem ou derrotá-lo. Então, já ganhei mais 2 pontos de experiência. E antes de dar continuidade, eu quero aqui abrir a minha mochila e consumir 2 poções e as minhas 2 fruta Oran. Uma poção é capaz de recuperar 2 pontos de saúde, então eu vou recuperar 2 pontos de saúde da Darin e 2 pontos de saúde do Guts. E eu irei deixar com cada um deles uma fruta Oran.
para caso eles entrem em batalha, eles tenham um recurso de emergência para evitar a própria derrota. Então, bem-vindo ao time, Guts. Agora vamos continuar a jornada. Nós passamos por uma das rotas, agora é hora da próxima rota. Para a próxima rota, nós rolamos então uma rolagem de evento novamente. 5. Ligação do professor, no caso da professora Maple. Arya resolveu dar um merecido descanso a Rin, responsável por lhe carregar e salvar durante toda a primeira metade do caminho. Ela tirou seu segundo companheiro da Pokébola, Max, o Gligar. Meia hora de caminhada bastou para que eles subissem uma pequena colina e vissem ao fundo algumas dezenas de casas com linhas de fumaça seguindo até o céu, indicando chaminés em atividade. Vila Vinhas estava bem próxima. Nesse momento, um som baixo pôde ser ouvido no bolso direito de Arya, que sacou o celular para verificar a ligação de ninguém menos que a professora Maple. Boa tarde, professora. Tudo tranquilo aí? Tudo sim, só cheia de trabalho. E você, Arya? A viagem tem sido tranquila? Sim, até agora só tive um pequeno contratempo com o Starriver selvagem. Nada que Irin não desse conta. Já tive contato visual com a vila, e em poucas horas devo chegar. Tome cuidado com a estrada. Mesmo que essas terras longe da cidade grande tenham menos bandidos, nunca se sabe onde poderosos Pokémon selvagens se escondem. Sim, senhora. Em breve entro em contato. E assim desligaram, com a treinadora começando a descida do morro. Por volta das 17 horas, a Arya alcançou os portões da cidade. O clima interiorano atingiu-a em cheio. Depois de andar por horas e horas, nada mais agradável que aquele ar puro carregado com o aroma de pão fresco ao som de Miltanks comendo no pasto. Sem demora, dirigiu-se ao laboratório da professora Maple, destino final de sua viagem. Professora, seu precioso pacote chegou intacto. Graças a Arceus. Ele em breve deve ir para a mão de uma jovenzinha dessa vila. Você nem deve imaginar o quão ansiosa ela tá. Consigo sim, eu mesmo já estive assim anos atrás quando recebi minha Rin. Na época eu queria ser campeã, hoje eu fico feliz em ser sua ajudante. Não levo jeito para treinar pokémons pro combate. E eu fico feliz em lhe ter como ajudante. É de grande valia para as pesquisas ter alguém disposto a ir e vir da cidade grande para trazer aquilo que não chega fácil nesse fim de mundo. Agora, se não se importa, eu preciso de um banho. A viagem foi cansativa. Quando a ajudante passou pela porta que vai para o corredor, ansiosa pela banheira de água quente, a professora Maple passou uma mão pela caixa que continha, além de pequenos objetos úteis à sua pesquisa, uma Pokébola. Esse tesourinho, treinado com afinco para ser o primeiro companheiro de uma jovem treinadora de Vila Vinhas, viera de bem longe. Finalmente seu dia de estreia chegara. Espero que tenham gostado dessa rápida one-shot onde vimos um pouco desse sistema de Pokémon solo. Durante o decorrer dos episódios, se é que eu terei uma série, mas eu acho que sim, eu gostei bastante de como o sistema rodou, eu devo ir aprimorando um PDF de regras para que ele cada vez fique mais completo. Eu espero adaptar bastante coisa dos jogos aqui para o RPG de mesa, além de criar várias tabelas de auxílio narrativo. Espero que nos vejamos em breve em algum vídeo de Hitodama, um RPG solo com temática de espadachins espirituais, ou mesmo numa eventual série de Pokémon que eu estou com bastante vontade de jogar. Até logo então, fiquem bem.